do 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoarei, que te abençoar e agradeci em teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e Ló, o filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, chegaram à terra de Canaã. Soberano e poderoso Deus, papai querido e amado, obrigado pela essa oportunidade que tu nos dá nesta noite. A tua presença, o teu Shekinah, era perceptível nesse lugar, e eu sei que tu já começou a operar poderosamente, mas continua ministrando neste lugar, para que nós possamos ter entendimento do teu reino, para poder fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, meu Deus e meu Senhor, move-se poderosamente, Senhor, para que possamos ter entendimento e revelação da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode sentar. A palavra que Deus colocou no meu coração, para nós estarmos compartilhando nesta noite, é seguir Jesus. E a pergunta é: seguir Jesus é uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil? Eu gostaria que você se fizesse a essa pergunta. É uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil? Eu posso entender nessa noite que todos que estão nesse local, ou aqueles que vão estar depois nos assistindo, se você está ouvindo essa palavra, é porque você já teve algo com o Senhor Jesus. Você em algum momento deve ter tido um encontro, ou um chamado, mas é muito diferente você ter um chamado, ter um encontro, do que seguir Jesus. Seguir Jesus, na realidade, é algo tremendo e maravilhoso da parte do reino de Deus, mas a dificuldade vai depender da forma que você vai encarar seguir Jesus. Se você realmente se entregar a Ele totalmente, se você realmente morrer para esse mundo e for vivificado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você começa a achar um novo caminho a trilhar neste lugar e nesse tempo, vai ser mais fácil do que tu pode imaginar, comparado às promessas e o que Deus tem reservado para cada um de nós. Aqui nós vemos o chamado de Abraão. É interessante porque Deus dá uma ordem a Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, sai do conforto que tu tens. Abraão aqui, ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida abençoada, ele tinha uma família constituída. É interessante analisarmos a respeito disso. Eu, quando fui chamado ao Senhor, era muito pelo contrário. Eu vivia uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida desregrada, uma vida religiosa, mas sem fé, e sequer conhecia realmente o Jesus da história e do Evangelho, ou o Jesus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eu quero dizer para você
que quando eu olho para frente, eu vejo a vida que eu levava e aonde eu ia chegar, com certeza, a vida que eu escolhi, seguir a Jesus, foi muito mais fácil. Ela é muito mais tranquila. Aqueles fardos que até então eu carregava sozinho, Jesus tomou o meu lugar e começou a carregar esses fardos. As minhas iniquidades, os meus pecados, a minha ira, a minha falta de sabedoria e discernimento, Jesus toma para Ele e me transforma num novo homem, numa nova vida, e começa a cumprir um propósito sobre a minha vida, como cumpriu aqui na vida de Abraão. Abraão com toda essa garantia, Abraão, um homem já abençoado, pela fé, ele se entregou totalmente ao Senhor, totalmente a Deus. Então eu quero dizer algo para você nessa noite, que se você ainda está passando por luta, por batalhas, é porque você ainda não se entregou totalmente ao Senhor, porque quando você tem Jesus no teu barco, quando você segue Jesus, com certeza a vitória ela é garantida. A sabedoria e o discernimento da fé, da esperança e da perseverança vão estar conosco, por onde nós andarmos. E é algo maravilhoso, porque Abraão entendeu isso, porque Deus tinha um propósito sobre a vida de Abraão. E hoje não é diferente. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado da parte de Deus, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos exercitar a nossa fé como Abraão exercitou. Hoje eu estou feliz com a visita do Marcos e da Raquel. O Marcos e a Raquel foram o que ministraram o curso de casados para sempre, nós ainda bem recém-convertidos. Talvez o Marcos e a Raquel olhando dali diz assim, eu jamais imaginaria que Deus ia usar um carcará como esse para levar o meu evangelho. Ia usar um carcará como esse para testemunhar os feitos do Senhor na vida de um homem que estava perdido. Um carcará, um homem que não sabia nem orar sequer. Quantas vezes, Raquel, eu estava no grupo ali, e a Kelly orava, porque já tinha se convertido bem antes que eu. E aí quando o Marcos disse assim, quer fazer uma oração, Frainer? Senhor abençoa nós, amém. Em nome de Jesus. Mas só o Senhor conhece os nossos planos. Só o Senhor conhece os projetos que Ele tem para as nossas vidas. E para isso nós temos que fazer essa entrega como Abraão fez. Só que Abraão é algo tremendo que nós precisamos aprender, porque Abraão, além dele tomar posse da promessa de Deus, Abraão, ele diz a palavra que ele levou a sua casa, a sua parentela e tudo aquilo que ele tinha, ele exerceu a autoridade que ele já tinha no mundo, que ele tinha no seu meio e trouxe para o reino de Deus. Diz a palavra que Abraão tomou a sua esposa. Nós, homens, sacerdotes, mulheres, sábias, precisam lutar pelo seu cônjuge, lutar pela sua casa, lutar pela sua família, e não aceitar deixar pelo caminho, tem que trazer junto. E diz a palavra que Abraão tomou as almas, tomou inclusive o sobrinho, todos os bens que ele tinha sobre a autoridade dele. Eu quero dizer algo para você, que quando você resolve, decide seguir Jesus, não existe uma vida secular, existe uma vida alinhada com o reino de Deus, e tudo aquilo que você tem,
como autoridade, como bens, como família, você tem que batalhar para trazer junto contigo. Tem que batalhar para estar contigo. Como Abraão aqui fez. Abraão, ele levou a sua família, ele levou a sua casa, ele levou os seus negócios, ele levou a sua fé, porque ele visualizava algo grandioso da parte de Deus, para ele e para sua casa. E não somente para ele e para sua casa, mas para todos aqueles que o acompanhavam, as almas, como diz aqui. Olha a nossa responsabilidade. Você consegue perceber a responsabilidade que você tem quando você decide seguir a Jesus? Seguir ao Senhor? O que tudo está envolvido a respeito desse reino? A nossa responsabilidade de poder abençoar, de poder ser abençoado, de poder se usufruir das benécias de Deus contra o reino das trevas, que até então, quando não seguia ao Senhor, era fragilizado, era atormentado, perdido. Você consegue perceber? Essa promessa que está sobre Abraão, está sobre as nossas vidas. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aqueles que se levantarem contra a tua vida, eles não se levantarão contra a tua vida, mas se levantarão contra Deus Altíssimo, aquele que te chamou, aquele que tu segues. Você consegue entender? Você consegue perceber isso? O reino espiritual é muito mais ampliado do que tu pode imaginar. E é algo maravilhoso, porque lá em Mateus 9:9, olha que algo maravilhoso. Jesus passando diante dali, viu assentado na recebedoria o homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Você vai ter um chamado de Abraão, que pela fé e pelas promessas que Deus fez a ele, ele largou tudo e seguiu a Jesus, sem questionar, sem sequer dizer assim: Senhor, para onde vai me levares? Como é que vai ser? E aí você tem aqui Mateus recebendo um chamado. Eu até coloquei aqui, enquanto estava orando, e Deus falando comigo, um homem ousado, ele larga o trabalho dele, ele larga o serviço dele, e ele não se importa com nada, ele não se importa com o seu passado, o que ele era, não, ele simplesmente atendeu a voz de Jesus, e o seguiu. Olha que algo maravilhoso. Eu só imagino aquele homem chegar para os colegas assim: você viu quem passou aqui? Não, sim, Jesus de Nazaré, e ele me chamou, e tchau para vocês. Tu tá louco, cara? Tu imagina o que os colegas falaram para ele? Os colegas de trabalho, os grupos do WhatsApp, pastor Jairton. Tu virou crente, tu saiu do nosso grupo, tu está nos discriminando. Quem não passou por isso? E se tu ainda não passou, tu vai passar. Porque você é separado, você é escolhido. A palavra de Deus, que nós estamos no mundo, mas nós não fizemos parte dele, há uma separação. Você sabe que quando eu fui chamado ao Senhor, na empresa começou a ter apostas de quanto tempo eu ia continuar persistindo, sendo crente, sendo seguidor de Jesus. Pessoas que até então viam o que eu fazia e começaram a ver a mudança do novo homem, uma entrega totalmente ao Senhor Jesus, não me importando do que eles falavam
ou deixavam de falar. A minha alegria era tão grande dentro do meu coração, que não tinha espaço para as críticas, Marcelinha, não tinha. Eu lembro que eu entrava numa reunião, e a turma tremia, porque eu subia na mesa e eu batia na mesa. E de repente eu começo a entrar nas reuniões, e as pessoas olhavam para mim: Fraile, me fala uma coisa, é verdade que tu virou crente? É verdade que você agora virou seguidor de Jesus de Nazaré? É verdade que tu largou o Buda? É verdade que tu largou os santos? É verdade que tu largou as religiões e tu segue a Jesus? Sim, sigo a Jesus. Ah, tu é daqueles que dá dinheiro para os pastores? É esse mesmo, é esse mesmo. Coitado eles que não sabiam o que Deus tinha para a minha vida. Você consegue entender? Você consegue perceber? O chamado aqui de Mateus, uma entrega ousada, sem sequer questioná-la. Mas eu quero ir mais além ainda. Atos 9, 3, 6, a palavra de Deus diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os grilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Enquanto Abraão, pela fé, deixou tudo para seguir Jesus. Mateus, pela ousadia. Mas aqui, Paulo, pelo temor do Senhor. Paulo, um homem religioso, um homem que frequentava a igreja, um homem letrado na palavra de Deus, um homem dizimista, ofertante, fiel e investidor do reino de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe tudo isso? Simples. Para ele chegar na igreja dele e dizer assim: eu vou largar todas as minhas coisas para perseguir esses que estão defamando Jesus. Eu vou largar meu tempo, vou investir meu dinheiro. Eu não aceito isso. Você sabe o que essa palavra ela traz ao meu coração? Os religiosos que ainda estão apegados às coisas da religião e não conseguem largar, não conseguem ter algo tremendo da parte de Jesus, porque tomaram uma decisão, desculpa a expressão, de meia sola. Não decidiram realmente se entregar totalmente a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não conseguiu entregar a sua vida ao único. Não tem outro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que vai nos levar ao Pai. É Ele que nós devemos seguir. É Ele que a palavra dele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. É a Ele e mais ninguém. E é interessante porque Paulo entende isso. Paulo passa por um processo onde precisa tirar as vendas dos olhos para poder enxergar o reino de Deus. E quando as escamas caem
entra um temor no coração de Paulo. E Paulo, ele pergunta: quem está falando? Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes Jesus já falou contigo? Quantas vezes Jesus já te chamou? Quantas vezes que Jesus já falou e nós damos uma de migué, de desentendido muitas vezes? E aí nós precisamos fazer como Saulo e nos entregar totalmente ao Senhor e nos despojar de todas as coisas. Nos despojar inclusive dos conhecimentos passados, principalmente aqueles que caminharam mais tempo na religiosidade. Eu lembro que quando eu cheguei para o meu pai, e meu pai, se pai, me converti, virei crente, dizia ele: tu não tem vergonha na cara? Eu te ensinei desde pequenininho, você estudou para padre, e agora tu vem me fazer uma decepção dessa? Você já percebeu quanto Paulo não foi questionado aqui? E eu fui evangelizando o meu pai ficou 1 ano sem falar comigo. Eu chegava lá em casa, eu entrava por uma porta, ele saía pela outra, até que teve um tempo que ele começou a quebrantar o coração, confessou Jesus. Ele olhou para mim e ele disse assim: Hilário, como é difícil ter que acreditar que tudo aquilo que eu aprendi até hoje era mentira. O que eu aprendi até hoje, eu aprendi com os meus antepassados e nunca consultei as Escrituras, nunca ouvi a voz de Deus, nunca tive a oportunidade. Pois é, meu pai, eu tive essa oportunidade, eu tive esse chamado. E hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi seguir a Jesus. Quando o meu chefe chegou para mim e falou assim: eu fiquei sabendo que tu agora é de uma seita das 4 visão. Eu falei: o que é isso, seu Carlos? Seita das 4 visão? Eu soube agora que tu é desse que dá dinheiro para pastor. Disse: ah, não, as 4 visão não, seu Carlos. Eu que frequento uma igreja de crente, é quadrangular. Marcelinho, ele achou que era das 4 visão. E ele olhou e disse para mim assim: tu vai ter que fazer uma escolha. Ou você deixa de seguir a Jesus, ou eu vou ter que tomar uma decisão. Você não serve mais para a nossa empresa. Pensa na escolha que eu tive que fazer. Você acha que foi difícil para mim? O que você acha? Um menino que começou com 9 anos de idade, trabalhar com ele. Aos 14 veio para a fábrica. Cheguei à diretoria da empresa. Mas eu vou dizer algo para você: não foi difícil, Jairton. Sabe por que não foi? Que quando ele falou aquilo para mim, eu comecei a olhar, não falei nada para ele. Cheguei em casa: se Kelly, tu não sabe o que aconteceu hoje. Disse: o quê? Agora que eu pensei que nós ia voar abaixo, porque agora eu sou crente. Nós fechamos todas as salas que nós tínhamos ali de feitiçarias e fizemos salas de oração. Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas, e agora, de repente, eu recebo isso. Diz ela assim: o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós seguimos a Jesus e Ele já enxerga lá na frente. Lembra disso, Marcos e Raquel? Eu falei amém por isso. Na outra terça-feira eu cheguei lá, olhei para ele chorando, e eu comecei a chorar. E eu falei assim: em primeiro lugar, quero pedir perdão para o Senhor, porque provavelmente eu o decepcionei. Mas se tem alguém que eu não posso decepcionar, é o meu Jesus. Esse Jesus que me libertou, me salvou, me curou, me limpou, restaurou meu casamento.
e me mostrou o caminho da vida eterna. E ele chorava. Chamo de segurança para que você saia daqui escoltado. Pensa! Entendeu? Uma escolha. E não me arrependo de nada, pelo contrário, só imagino se eu estivesse hoje lá, como Deus é bom. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele teve que se desprogramar da sua religiosidade. Nós temos pessoas que estão presas à religiosidade, estão presas ainda naquilo que aconteceu lá no passado, e diz a palavra que nós temos que sair disso. Lá em Isaías 43:18, que nós temos que despojarmos, largarmos, e viver uma nova vida em Cristo Jesus, viver em novidade de vida. Muitos têm medo de fazer a pergunta que o apóstolo Paulo fez: Senhor, que queres que eu faça, Senhor? Tem pessoas que estão frequentando a igreja, já entregaram a vida ao Senhor Jesus, já se batizaram, mas tem medo de fazer essa pergunta a Jesus. Ou talvez alguns fizeram, e se fizeram de desentendido. Paulo teve essa coragem: que queres que eu te faça? A pergunta desta noite é perguntar ao Senhor: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu faça ao teu reino? Hoje eu estava dando um testemunho ali para os adolescentes, que hoje eles tiveram aula de dízimos e oferta, e eu explicando para eles a nossa visão, e eu falei para eles que tudo aquilo que nós fizermos a favor do reino de Deus, isso sim vai se computar lá no céu, mais nada, o resto vai ficar tudo aqui, meus irmãos, tudo, isso aqui vai ficar tudo. O que importa é seguir ao Senhor, o que importa é seguir a Jesus, o que importa é perguntar a Jesus: o que queres que eu faça? O Marcelinho está aqui, eu e o pastor Jair tivemos no Xingu, nós aguentamos ficar 3 dias lá, 3 dias, e quando o Marcelinho, nós deixamos ele lá, eu disse: meu Deus, você acha que a carne do Marcelinho não dizia: eu não quero ficar aqui, quero tomar coca gelada, eu quero tomar um banho decente, eu quero estar numa igreja, não tem ar-condicionado. O Senhor: o que eu quero que tu faça é estar aqui. E o Marcelinho foi obediente, e é obediente até hoje, está na direção de Deus. Essa é a pergunta desta noite: o que queres que eu faça? Você já questionou isso? Eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser, quem mesmo, como é que é? Eu vou falar algo para você: se Deus não quiser, tu não vai ser nada. Eu não vou ser nada, nada. Nós passamos por uma situação agora recente, o Senhor só aliviou a mão, o mundo sentiu o tremor, sentiu que nós não somos nada, se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nada nós somos. Nós não passamos de pó, nós não passamos de trapos de imundícia. Pastor, o senhor pegou tão pesado. Não, o apóstolo Paulo, são palavras do apóstolo Paulo, que teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. É interessante nós ficarmos atentos a respeito disso e ter essa coragem de perguntar a Jesus: o que queres que eu faça? Você lembra do jovem rico? Mas não faça essa pergunta, porque o pastor orientou. Faça essa pergunta sobre a direção do Espírito Santo de Deus, para que tu não seja surpreendido. Como assim, pastor? Explica direito, que eu não entendi. Eu vou te explicar.
jovem rico, um menino de Deus, um menino que era fiel em tudo na sua religião, e procura Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir, eu quero servir o teu reino, o que queres que eu faça? Jesus diz: seja justo, seja um bom homem. Isso eu já sou. Invista na obra de Deus, respeite os irmãos. Isso eu já sou. Queres ser perfeito? Quer atender o meu chamado? Faça como esse, faça como Mateus, faça como Abraão, faça como Davi, faça como Jeremias. Tu conheces tudo isso, vende tudo o que tu tem e segue-me. Ah, Deus, não posso fazer isso. Muitas pessoas estão passando por batalhas espirituais, estão passando por lutas, porque já receberam o chamado de Deus e estão recusando, como esse jovem rico, colocou em primeiro lugar as coisas desse mundo, colocou como prioridade os seus desejos, o seu ego, esse eu, ele devia ser crucificado todos os dias, ele devia ir para a cruz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos ficar atentos a alguns sinais da parte de Deus. Por exemplo, ouvir ao Senhor, ouvir Deus. Isaías 30, 21 diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vós desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Hebreus 3,15 diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvires a voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação. Nós precisamos ser mais sensíveis ao Espírito e à palavra de Deus. Nós precisamos seguir e buscar orientação do Senhor. Eu estou acompanhando agora há pouco tempo as eleições que nós estamos passando. Eu nunca vi uma facilidade tão grande de poder escolher. É o perfeito? Não estou dizendo que é o perfeito, mas é você escolher entre água e azeite. É só você ser um pouquinho inteligente e buscar do Espírito Santo de Deus uma direção. Abre, Senhor, os olhos espirituais para que eu possa ter entendimento do teu reino, para nós podermos viver numa terra mais abundante, de nós podermos ter mais liberdade para te seguir, para que nós possamos trazer de volta os valores que foram perdidos pelo meio do caminho. É só você ver e observar, os países só se repete. E aí nós endurecemos o nosso coração com os nossos egoísmos, nosso sofismo, as nossas decisões. Precisamos buscar da parte de Deus. E se nós seguimos a Jesus, com certeza o Espírito Santo de Deus vai nos revelar. E para fechar, 2 Timóteo 3, 16 e 17,
E toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A todos nós temos um chamado de seguir a Jesus. E nessa caminhada com Jesus, com certeza, o Senhor vai nos delegar atividades de responsabilidade. E quando nós entendemos isso da parte de Deus, é algo maravilhoso. Mas isso tem que começar por nós, individuais. Aqui foi na vida de Abraão, e Abraão arrastou todos eles, foi na vida de Mateus, foi na vida de Paulo, e tantos outros exemplos que eu poderia dar a você. Mas aqui, a palavra de Deus, ele diz que tem que começar por nós, tem que haver um momento de arrependimento, um momento de cura, um momento de restauração, e as restituições vão começar a vir, os frutos vão começar a aparecer, e aí nós vamos caminhar em fé, nós vamos começar a parar de murmurar e questionar a Deus, e saber que se nós estamos seguindo verdadeiramente ao Senhor, nós estamos garantidos. É algo tremendo da parte de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você toma posse e realinha o teu caminho como um filho obediente, ouve o Pai e obedece. Você consegue entender? Você consegue perceber que é algo maravilhoso isso da parte de Deus? Muitas pessoas preferem mudar de igreja, outros preferem mudar até de religião, outros começam a pular algumas coisas, outras pessoas preferem não ouvir o Espírito Santo e pegar um versículo isolado, outros preferem ficar pelo caminho, ficar pelo caminho. É algo tremendo, porque lá em João 6,66, diz assim: desde então, muitos dos discípulos tornaram-se para trás, e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Isso é o que da questão? A palavra, ela é como uma espada afiada, e diz a palavra que ela vem sim, ela vem para corrigir, ela vem para instruir, ela vem para fazer justiça, ela vem para realinhar o nosso caminho. Por isso o arrependimento, por isso a cura, por isso a libertação. Você sabe que Jesus, eu vim para libertar os cativos. Eu era uma pessoa que vivia num cativeiro da mentira, da promiscuidade, da prostituição, do adultério, do orgulho, da soberba. E o Senhor teve que fazer uma obra grande, e fez. Sabe por que Ele fez? Porque eu permiti fazer. Eu me arrependi dos meus pecados, confessei-os, e decidi seguir a Jesus. E o caminho de Jesus é um caminho de santidade, e não tem outro caminho. É algo maravilhoso, isso da parte de Deus. E para nós orarmos, João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me ouviu, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você sabe que quando você decide seguir a Jesus, e você joga tudo para o alto, e você diz assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos,
porque a tua palavra diz que morrer é lucro. A tua palavra diz que está nos teus braços, está garantido. A tua palavra diz que a vida eterna é algo maravilhoso da parte de Deus para os seus filhos, e nós somos filhos, nós somos herdeiros de uma nova terra, do novo céu. O que importa então as coisas neste mundo? Apesar que tem uma promessa da parte de Deus, Tiago: aqueles que me seguirem, aqueles que me obedecerem, ainda nesse tempo, terão vida abundante. Meu Deus, que algo maravilhoso. Sabe, as nossas preocupações, as nossas enfermidades, o nosso dia a dia, nós precisamos entregar todos os dias ao Senhor. Sabe o que o Senhor diz? Traz para mim, porque o meu fardo é leve e suave. Essa é a vantagem de servir ao Senhor. Foi pago um preço muito alto pelas nossas vidas. Agora a escolha é nossa. Muitos vão ficar pelos caminhos, muitos vão desistir. Infelizmente, não deveria, mas nós somos dos que não desistem. E vou mais além, nós somos daqueles que vamos levar os nossos familiares e tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, pastor Jair, como Abraão, e nós vamos multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, seja ministério, seja alma, seja vida, seja pessoas, seja bens. Nós vamos ser canal de bênção, e nós vamos abençoar, e as bênçãos correrão atrás de nós, e nós não precisaremos nos preocupar, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que dá ordem aos seus anjos. Mas para isso nós precisamos sim fazer uma verdadeira entrega. Chega de viver uma religiosidade meia boca. Vamos nos entregar totalmente ao Senhor. Vamos seguir a Jesus como deve ser seguido, e o Senhor fará maravilhas nas nossas vidas e através dela. E vou falar para você, eu não estou falando só o que a palavra diz, eu estou falando o que nós vivíamos e o que nós estamos vivendo hoje. E Deus é tão tremendo que deu essa palavra e trouxe testemunhas ainda. Temos o Marco e a Raquel que iniciaram faz 20 anos atrás, e sabe de onde nós saímos. Está aqui o Marcelinho e a Keila, que viram de onde é que nós saímos. Eu nunca me esqueço, quando eu estava desempregado, eu ia na quarta-feira da benção com a Kelly, toda quarta, porque quando você segue a Jesus, tu tem que buscar Jesus. Eu louvo a Deus. Eu achei que hoje não ia ter muita gente, porque daqui a pouco tem um debate, mas olha, fiquei surpreso, pastor Jair, glória a Deus por isso. E eu lembro que eu estava numa quarta-feira da benção, e eu muito novinho ainda, não sabia nem falar direito, e o Israel, lembra do pastor Israel? Olhou para mim, ele gostava muito da Kelly, porque a Kelly era bonita, eu era o trabalhador. E aí, de repente ele olhou para mim assim, eu queria que tu viesse aqui na frente e ler um versículo. Você mesmo, quarta-feira da benção, e eu fui lá, li um versículo, a perna tremia assim, eu terminei de ler o versículo e para o meu lugar. O Israel chegou para mim assim: te prepara, tu tens um chamado do Senhor, tu vai pregar a palavra de Deus. Eu olhei para Kelly, esse cara não está bem da cabeça. Lembra disso, Kelly? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa da parte de Deus. Por isso que nós temos que estar como corpo, por isso que nós temos que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa noite eu quero te desafiar a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez tu tenha que alinhar algumas coisinhas ainda na vida para poder ser usado como vaso de honra nas mãos do Senhor. E eu quero que tu fique de pé,
Eu gostaria que o violeiro viesse aqui na frente.